Sejam todos muito bem-vindos ao Samaritando, um podcast conduzido pelas samaritanas e para toda a família maçônica. Aqui nós abrimos espaço para o diálogo, conhecemos histórias, vivências e compartilhamos aprendizados. Hoje vamos entrevistar Raíssa Rebouças e vamos tratar sobre um tema palpitante na sociedade e de muita importância para a família maçônica, que é justamente a violência contra a mulher. Mas para conhecer um pouquinho mais a nossa entrevistada, peço para a Evelise. Evelise, apresente, por favor. Olá, obrigada, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai conversar com a Raíssa Rebouças, ela é advogada da União Brasileira de Apoio dos Municípios de Brasília, Distrito Federal, é conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Ceará, membro do Conselho Consultivo da OAB Jovem e também servidora da Secretaria das Mulheres do Governo do Estado do Ceará. Seja muito bem-vinda, Raíssa. Muito obrigada pelo convite, estamos aqui para somar. Obrigada, doutora Raíssa. Então, esse tema realmente é intrigante porque vem crescendo muito essa violência contra a mulher. E a primeira pergunta que poderíamos tratar é justamente quando a gente fala sobre violência contra a mulher, violência doméstica, do que a gente realmente está falando? Bem, esse é um fenômeno bastante complexo, né? Bastante enraizado na nossa cultura. Então, muitas pessoas entendem que a violência doméstica, ela tem que necessariamente acontecer dentro do lar. E não, ela pode acontecer tanto dentro do lar quanto fora. O que leva-se em consideração? É a relação afetiva entre esse homem e essa mulher, né? Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela tipifica 5 tipos de violência, né? Que é a violência física, que é aquela mais visível, né? São socos, pontapés, tapas. Tem a violência psicológica, que ela não é tão visível assim, mas ela é muito importante para ser detectada, que no caso são humilhações, chantagem emocional, ameaças. Temos a violência moral, que atinge o eu subjetivo dessa mulher, como calúnias, difamações, espalhar boatos, né, injúria. Para além dessa, nós temos também a violência patrimonial, que ela é pouco conhecida, mas ela também acontece. Que é quando, por exemplo, o homem pega o cartão de crédito da mulher, pega o dinheiro da mulher, ou então rasga os documentos dessa mulher, né? E por fim, a violência sexual. Por fim, mas não menos importante, a violência sexual é quando a mulher não quer ter o ato sexual e é obrigada a ter, que é o que a gente chama de estupro. Então, a gente precisa passar a informação de que a mulher, mesmo ela sendo casada, ela não é obrigada a ter relação sexual com o seu cônjuge se ela não quiser. Então, isso já tipifica, né, um tipo de violência. E muitas vezes essa violência, ela ocorre de forma progressiva, né, e silenciosa, o que é um perigo. E o que é que você acha que mantém, o principal fator que você acredita que mantém essas mulheres nessas relações abusivas? Muitas falam da questão financeira, mas muitas vezes não é só o lado financeiro. A gente vê casos de mulheres que têm uma vida, né, financeira estável e mesmo assim não conseguem sair da relação. O principal fator, mas não isolado, é a questão da dependência econômica, infelizmente. Mas o outro fator também muito importante é o medo, é a vergonha, é os filhos, é não ter o apoio da família, é não ter o apoio dos amigos, das amigas. Então, se eu for pontuar os 2 principais fatores que fazem com que essa mulher não denuncie, é a dependência econômica e é a questão dos filhos. A emocional também, doutora? Muito, a dependência emocional conta muito. E a gente chama hoje ciclo de violência. Como é que funciona a questão desse ciclo de violência? A agressão por parte do marido, noivo, é importante a gente ressaltar que não é só em casamento, é marido, noivo, namorado, ficante. Como é que funciona o ciclo?
ele começa com qualquer tipo de agressão, seja física, psicológica, moral, etc. Logo em seguida, pede desculpas, diz que vai mudar, que vai melhorar e vem a lua de mel. Sim. Durante esse período, ele comete novamente uma agressão, diz que vai mudar, ou então que a culpa é da mulher, por isso que ele agiu dessa forma, e o ciclo ele é vicioso, ele se repete. E é onde a mulher precisa entender, né, começar a detectar esses sinais para sair desse ciclo de violência. Doutora, essa detecção seria então o primeiro passo para sair dessa situação? Sim, com certeza. E eu costumo dizer que o primeiro passo para sair de uma violência doméstica é romper com o silêncio. Sim. É denunciar. Eu não quero denunciar. É buscar apoio. É buscar apoio de um familiar, é buscar apoio de um amigo, é buscar apoio na nossa rede de proteção, na nossa rede de enfrentamento à violência. Às vezes a própria relação abusiva causa esse afastamento desse apoio, sim, não é? Sim, com certeza. E isso faz com que a mulher se isole, né, dos familiares, né, faz com que a mulher se isole dos amigos. Então a gente precisa conscientizar essa mulher de que determinadas ações que o marido pratica não são cuidados, né? São excessos de controle. Faz parte. É muito importante a denúncia, né? Porque eu lembro assim que até no passado recente se falava muito em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Sim, E é bom a gente ressaltar aqui que não é só a pessoa que está sendo agredida, vítima da violência, que ela tem que denunciar. Qualquer pessoa pode denunciar. Porque muitas vezes a mulher não quer denunciar. Isso que eu ia perguntar para você. Por que as mulheres não denunciam? Mas se eu tenho uma vizinha, se eu tenho uma amiga, se eu tenho uma prima, se eu tenho uma pessoa próxima a mim, um colega de trabalho, que vejo que passa por essa situação, eu não preciso esperar que ela denuncie. Eu mesmo posso fazer a denúncia. Com certeza. E os principais canais de denúncia é a Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180, certo? Você pode fazer uma denúncia anônima relatando o caso. Nós temos as delegacias de defesa da mulher, que são atendimento especificamente para essas mulheres que sofrem violência doméstica e familiar, que aqui em Fortaleza se encontra lá dentro da Casa da Mulher Brasileira, né, que a gente vai falar um pouquinho ainda sobre esse equipamento, e a segunda delegacia que fica ali no Papicu. E, obviamente, em casos de emergência, o 190. Doutora, a mulher que está vivendo esse ciclo de abuso dentro de uma relação, que sinais ela pode estar deixando passar, que poderiam indicar para ela essa é uma relação abusiva? Bem, a gente entende que é o controle como forma de amor e cuidado. Você não vai sair com tal amiga porque aquela amiga não gosta de você. Você não vai sair com tal familiar porque aquele familiar não gosta do nosso casamento ou do nosso namoro. Então, isso é um tipo de estratégia que o homem usa, né, para poder isolar a mulher das pessoas que a amam, das pessoas que... É muito comum, né, doutora? A gente vê o agressor, ele faz exatamente isso. Ele vai afastando a mulher da família. Exato. Eu lembrei aqui do caso gosta também. Exatamente, lembrei do caso da saudade Gisele, né, que foi vítima recente. Sim. A família não tinha mais contato com ela, quer dizer, até a própria filha, ele ia afastando a própria filha. Sim, Né? Então sim. Isso é bem comum, né? Bem comum, e quando a família, tem situações que a família só vai saber que a mulher está sofrendo algum tipo de violência quando ela aparece em casa toda machucada, com os dentes todos quebrados. E aí é onde a família vai ter o conhecimento, porque o agressor, ele tem esse dom de fazer com que nós mulheres nos afastemos das pessoas que a gente ama, infelizmente. E além desse apoio, né, que é importantíssimo, que outro suporte essas mulheres podem buscar, né? Não só o apoio da família, mas o que é que ela pode buscar para se sentir mais apoiada nessa decisão dela? Bem, além da denúncia, a mulher ela pode buscar acolhimento na Casa da Mulher Brasileira, né? É importante a gente ressaltar
que aqui no Ceará a gente tem esse equipamento de acolhimento, de atendimento humanizado a essas mulheres. Como é que funciona? A mulher, ela chega, passa pela recepção e ela vai logo ser encaminhada para uma psicóloga ou para uma assistente social. Se ela chegar com o filho, ela vai para a psicóloga e o filho dela vai para outra psicóloga numa brinquedoteca. Sim. Dali, as psicólogas, as profissionais que são especializadas, né, no enfrentamento à violência, elas vão filtrar para onde é que essa mulher vai. Se ela vai para a Delegacia de Defesa da Mulher, se ela vai para o Ministério Público, ou se ela vai para a Defensoria Pública, porque o que acontecia antes, né? Antes de ter a Casa da Mulher Brasileira aqui em Fortaleza. A mulher sofria um tipo de violência, ela ia fazer uma denúncia lá na delegacia, aí depois encaminhavam ela para a Defensoria, depois encaminhavam ela para o Clóvis Bevilacqua. Ela já desistiu, de fazer a denúncia devido à dificuldade. E lá dentro da Casa da Mulher Brasileira, ela encontra todos os serviços, todo o acolhimento, todo o atendimento humanizado. É o que a gente sempre pede, o atendimento humanizado. E por que é importante ter esse atendimento? Porque quando uma mulher dessa, ela é encaminhada, por exemplo, para a Delegacia de Defesa da Mulher para fazer uma solicitação de medida protetiva, não vai acontecer a revitimização. Sim. Porque já vai ter a ficha dela lá, os profissionais já vão ler o que foi que aconteceu e já vão fazer a devida solicitação do que é necessário. Ela não vai precisar repetir várias vezes e vivenciar tudo novamente. Que era o que acontecia muito, a revitimização dessa Doutora, mulher. assim, a denúncia ela pode ser retirada, porque eu lembro que antes poderia, né? Hoje pode ser retirada a denúncia no caso de agressão? Não, o processo ele segue normalmente. Segue, né? Normalmente, é. Doutora, e essa rede de proteção que começa por essa casa, que é uma inovação muito bem-vinda, né? Até para parar com essa revitimização. Mas eu pergunto, a senhora acredita que é uma rede de proteção institucional interessante ou ainda depende de melhoras, possui ainda algumas falhas? Sim. Bem, o Brasil ele avançou muito nessas questões de integração entre as redes. Sim. Eu vou falar especificamente do Ceará. O Ceará ele avançou muito em relação à integração dessas redes. Lhe digo isso porque a mulher, ela não precisa mais ir em outros locais para fazer uma denúncia. Ela encontra a denúncia num lugar só. Certo. Para além disso, tem a questão da interiorização desses serviços. Sim. Né? Não é só em Fortaleza, mas em toda a região do estado do Ceará. As mulheres, elas podem procurar ajuda, seja numa casa da mulher municipal, seja numa sala lilás. Então, a rede como um todo, ela está integrada, certo. Seja com o Poder Judiciário, seja na área da saúde. Então, a gente avançou bem em relação a essa integração. Você acha, doutora, que essas campanhas, né, de violência contra a mulher, a gente vê em todos os lugares, nas redes sociais, na TV, no rádio, essas campanhas, elas são eficazes ou elas precisam ainda de melhorias para chegar cada vez mais ao público principal, que é o agressor, que é, no caso, o homem, né? Sim. Elas são fundamentais, elas são essenciais, principalmente devido à nossa cultura enraizada, a nossa cultura machista. A gente precisa conscientizar, né, não só os homens, mas as mulheres, a sociedade como um todo, dos tipos de violência que existem, né? A gente precisa, através dessa campanha, passar informações educativas, né? E já aconteceu da gente fazer várias campanhas de prevenção e enfrentamento à violência, em que num panfleto, por exemplo, a gente tem algumas opções. É amor ou é controle? Ele mexe no seu celular. É amor ou é controle? Aí tem lá, é controle. Ele não deixa você sair com seus amigos. É amor ou é controle? Aí tem lá, é controle. Então, a mulher que vê um panfleto desse, ela diz, opa, eu estou vivendo isso. Peraí, isso aqui acontece comigo. Sim. Aí vai ali... Porque às vezes o desafio é a mulher entender que ela está vivendo uma violência. Porque muitas vezes ela não entende, porque nós, né, quando a gente nasce e tal, a gente já vive numa sociedade machista, que a gente
normatiza, acha que isso é normal, Isso né? Acha é que é uma coisa normal. normal. Uma demonstração de carinho, de carinho, cuidado. de cuidado, porque a mulher é mais frágil, o homem tá ali para cuidar, Isso. quando na verdade não é, né? Não é. E essas campanhas, elas são fundamentais para conscientizar nós mulheres, para elas entenderem e principalmente para elas saírem do ciclo de violência e dizer assim, não, peraí, eu estou vivendo isso aqui, então o primeiro passo para eu buscar ajuda é isso aqui. Aí vão lá no equipamento, Sim. vão procurar se informar, vão procurar saber os tipos de cursos de autonomia econômica para poder se desvencilhar, né, financeiramente. Então, essas campanhas educativas, elas são essenciais. Obviamente, a gente precisa, né, implementar políticas mais eficazes, mais eficientes, mas as campanhas, elas precisam continuar. Em relação à campanha educativa, a gente está tratando aqui de realmente a violência doméstica quando ela acontece. Mas a gente tem visto uma campanha pedindo para que também não existam denúncias falsas, né? Sim. Porque isso fragiliza a causa. Sim. A senhora concorda com isso? Concordo. Até porque essas denúncias falsas, elas atrasam mais o processo, né? E elas atrasam para as pessoas que realmente estão precisando, né? Especialmente aqueles casos em que as mulheres estão correndo risco de morte, vida, né? Então, a gente pede, né? E a gente reforça que essas denúncias sejam verídicas. Por isso o papel de se conscientizar do que é, né? Sim, com certeza. Nós estamos aqui numa casa, né, que é uma casa onde a maioria são maçons homens, né? Nós temos aqui um grande público masculino, né? Então é importante, eu queria falar sobre essa questão, como é que a gente ajuda, como é que a gente insere os homens nesse enfrentamento à violência contra a mulher, né? Como é que a gente... porque é muito importante colocá-los nessa campanha de enfrentamento. Sim, né? sim. Bem, os homens, eles têm um papel central no enfrentamento à violência contra a mulher. Lhe digo isso porque, primeiramente, eles precisam ter uma reflexão sobre as próprias atitudes deles. Perfeito. E, posteriormente, um posicionamento, caso ele veja alguma situação de agressão, seja ela qual for, e dizer, opa, aqui não. Isso é um tipo de agressão. Repreender aquele amigo, aquele colega de trabalho, né? Então, eles são fundamentais no enfrentamento à violência contra a mulher. E digo mais, não só eles, mas também a sociedade como um todo. Verdade. Que é muito importante. Até porque, se ele calar, ele está sendo conivente com a situação, né? Com certeza. Mas a gente sabe que tem uma lei aí, a Lei Maria da Penha, que já é muito conhecida, vem sendo debatida. Na prática, o que ela garante para a mulher? Bem, a Lei Maria da Penha, ela é conhecida internacionalmente, né? Esse ano ela vai fazer 20 anos de história. Sim. Né? E a Lei Maria da Penha, ela veio como uma proteção integral a nós mulheres. Vou dar um exemplo para vocês. Concessão de medida protetiva urgente, afastamento do agressor do lar, né? Políticas públicas eficazes e eficientes. Então, a Lei Maria da Penha, ela também, para além em prol de nós mulheres, ela também aplica sanções aos homens severas. Antes eram 20 anos de reclusão, passou-se a ser 40 anos de reclusão. Isso é até um afago no meu coração, confesso para vocês. Porque a pessoa vai pensar 10 vezes antes de praticar uma violência contra a mulher. Antigamente, antes da lei, como uma lesão corporal, um caso comum? Exatamente. Entrava, né, no Código Penal. E agora nós temos uma lei própria, né, que nos protege integralmente. É uma lei muito importante, por sinal, né, que leva o nome de uma cearense, Maria da Penha. Sim, né? a dona Penha. Penha. É fundamental, né? Fundamental Maravilhosa. essa lei para a proteção à mulher. Sim, e ela continua ativa, sempre buscando, sempre na atividade, no enfrentamento contra a mulher, ela não para não. A gente falou aqui sobre medida protetiva, né? Você acha que essas medidas, elas funcionam de fato hoje? Como é que está a questão da proteção da mulher quando ela vai à Casa da Mulher Brasileira, quando ela vai denunciar o agressor? Bem, as medidas protetivas, elas seguem um fluxo,
certo? Dentro do Poder Judiciário. A mulher, ela faz a denúncia na delegacia da mulher e é concedida essas medidas protetivas em até 48 horas. Dependendo de cada caso, pode até ser antes, né? E, obviamente, logo após a concessão dessas medidas protetivas, é iniciado um processo investigativo e tudo mais. A mulher, ela tem acesso com senha. Então, as medidas protetivas, elas vieram realmente para proteger nós mulheres, principalmente em relação ao afastamento do agressor do lar. Perfeito, perfeito. Doutora, a senhora começou nossa conversa dizendo que o silêncio é um principal sinal de que você está dentro de uma relação tumultuada, né? Então, para a gente encerrar essa conversa, esse podcast inicial do Samaritano, para a mulher que está nos ouvindo, assistindo e que se identifica e que está vivendo em silêncio, que mensagem a senhora deixaria para ela? Bem, você não está sozinha. Denuncie. A sua denúncia pode salvar vidas. E nós estamos aqui para acolhê-las. Poxa, Que mensagem, né? foi forte. É um assunto muito importante que deve ser sempre falado, né? Tem que sempre estar falando sobre esse assunto. Sim, porque e traz a conscientizar, consciência. traz a consciência. Eu, por exemplo, eu sou mãe de 2 meninos e eu acho que é muito importante nós mulheres, né? Sim. A gente dar essa consciência para os nossos filhos. Sim. Desde criança, né, do papel da mulher na família, né, da importância de respeitar a mulher, né, de cuidar da mulher, cuidar sim, mas respeitar e saber que ela tem as vontades dela, né, que ela tem a vida dela. A vida dela não é controlada, a vida é dela. É dela. É verdade? Exatamente. É daí que vem a educação. Muito obrigada pela sua participação. Eu fiquei encantada com o nosso bate-papo, né, Alessandra? Muito obrigada, doutora Raíssa. Obrigada pelo Prazer convite. tê-la aqui. Esse é um projeto cultural justamente da Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará, justamente visando conscientizar. Então, a gente só tem a agradecer a sua participação. Obrigada também, Velise. Obrigada a todas vocês que nos assistiram até aqui. Samaritano está só começando.